Nas colinas verdes da Galileia, o pastor cuida com carinho. 100 ovelhas felizes pastam em paz, sob o sol dourado. Cada uma é amada, nenhuma é esquecida no coração de Deus. Era uma tarde tranquila e radiante, nas vastas colinas verdejantes que cercavam as vilas antigas da Galileia. O sol brilhava alto no céu azul límpido, lançando raios quentes e dourados que dançavam suavemente sobre a grama macia e fresca, tocando cada folha com um calor gentil e acolhedor. As flores silvestres coloridas salpicavam o terreno como pequenas joias enviadas pelo Criador, brilhando com gotas de orvalho que ainda resistiam ao calor do dia, refletindo luzes irisadas que faziam o coração se encher de admiração. O vento suave e perfumado sussurrava entre as oliveiras centenárias, trazendo um aroma doce e terroso de terra fértil, misturado ao cheiro fresco de orvalho matinal, ao perfume delicado das ovelhas e ao leve toque de alecrim selvagem que crescia por toda parte, um aroma que envolvia os sentidos como um abraço divino. Ao longe, o murmúrio constante de um riacho cristalino corria entre as pedras lisas, criando uma melodia natural de paz profunda e serenidade divina que envolvia tudo ao redor, como se o próprio céu estivesse cantando uma canção de cuidado e amor, uma sinfonia suave que acalmava a alma e renovava o espírito. Ali, vivia um pastor dedicado e fiel chamado Elias, um homem de meia idade, pele bronzeada pelo sol inclemente de muitos anos de trabalho árduo no campo, barba espessa e grisalha que emoldurava seu rosto sereno, olhos castanhos profundos cheios de ternura infinita, sabedoria acumulada e uma compaixão que parecia refletir o próprio coração do Pai Celestial. Elias sentia no peito uma gratidão constante, um amor que transbordava por cada criatura confiada a ele. Ele havia passado toda a sua vida no campo, aprendendo dia após dia, com paciência e dedicação, a conhecer cada animal como se fossem seus próprios filhos queridos. Cada ovelha tinha um lugar especial em seu coração. Ele acordava todos os dias antes do amanhecer, quando o primeiro raio de luz tocava suavemente o horizonte, pintando o céu com tons suaves de rosa e ouro, e saía chamando suas ovelhas uma por uma, com voz cálida, amorosa e firme, que ecoava pelas colinas como um abraço sonoro. Vem, Maria, vem, José, vem, pequena Rosa, vem, Luzinha, minha querida, ele dizia, e as ovelhas respondiam com balidos suaves e confiantes, seguindo fielmente pelos caminhos conhecidos, seus cascos tocando a terra com um ritmo gentil, um som ritmado que enchia o ar de harmonia e confiança. O rebanho era composto por exatamente 100 ovelhas, um número que representava riqueza e grande responsabilidade para qualquer pastor da época, mas para Elias não era apenas um número frio, era sua família inteira, sua missão sagrada, seu tesouro mais precioso dado por Deus. Ele conhecia o temperamento de cada uma delas como a palma da sua mão, sabia quais eram mais curiosas e aventureiras, quais eram mais calmas e obedientes, quais precisavam de mais carinho e cuidado quando o frio da noite chegava ou quando o sol queimava forte no meio do dia. Ele sentia cada emoção delas, cada pequeno sinal de desconforto ou alegria. Todos os dias ele as guiava com paciência infinita para os pastos mais verdes e seguros, onde a grama era abundante, fresca e suculenta. Ele as protegia com seu cajado forte e confiável, vigiava constantemente contra lobos famintos, serpentes escondidas e precipícios perigosos que poderiam surgir de repente, curava feridas pequenas com óleo perfumado e vinho puro, sentindo o toque macio da lã sob seus dedos calejados, carregava nos ombros fortes as mais fracas ou cansadas, sentindo o calor macio de seus corpos contra o dele, um calor que trazia paz ao seu coração exausto, e à noite as levava de volta ao aprisco seguro, contando uma a uma ao fecharem o portão de madeira antiga, garantido com atenção amorosa que nenhuma faltasse, seu coração batendo em paz ao final de cada dia, uma gratidão profunda que o fazia ajoelhar em oração silenciosa. Nesse dia específico, o céu parecia ainda mais azul e límpido, o ar mais puro e revigorante, carregado com o perfume doce da natureza em plena harmonia,
e as ovelhas pastavam tranquilas e contentes, algumas brincando e saltitando com alegria inocente, outras deitadas ruminando calmamente, saboreando a grama fresca. O som suave dos dentes mastigando criava uma melodia ritmada de contentamento. Luzinha, a mais jovem e curiosa do rebanho, uma ovelhinha branca como a neve pura com uma manchinha cinza delicada na orelha esquerda, sempre fora especial para Elias. Ela tinha um espírito inquieto e cheio de vida, olhos vivos e brilhantes cheios de curiosidade pura, e muitas vezes se afastava um pouco mais que as outras, atraída por novas paisagens, mas sempre voltava ao chamado amoroso do pastor. Elias observava ela com um sorriso terno nos lábios, sentindo uma onda de afeto paternal que aquecia seu peito. O dia seguia em perfeita harmonia. Elias cantava salmos baixinho enquanto caminhava, sua voz suave misturando-se ao vento, sentindo gratidão profunda e sincera por cada vida confiada a ele. O sol começava a descer lentamente no horizonte, pintando o céu com tons vibrantes de laranja, rosa suave e púrpura profundo, e o rebanho iniciava o caminho de volta. Tudo parecia perfeito, como se o próprio Deus sorrisse sobre aquela cena de paz, cuidado e beleza divina, uma bênção silenciosa que envolvia cada ser vivo ali presente. Mas enquanto o grupo se movia calmamente de volta, Luzinha, atraída por um pequeno arbusto de flores mais adiante, deu alguns passos extras. O vento trouxe um cheiro novo e intrigante, algo diferente e tentador, e em um instante de curiosidade inocente e pura, ela se afastou um pouco mais, seguindo uma trilha estreita e convidativa que descia para um vale escondido, sem perceber que o rebanho continuava seu caminho, e o pastor ainda não havia notado. O dia ia terminando, as sombras se alongavam suavemente sobre as colinas, o ar começava a ficar mais fresco, tocando a pele com um leve frio que anunciava a noite, e o coração de Elias batia tranquilo e sereno, sem imaginar que uma pequena ovelha, sua querida Luzinha, começava a se perder nas colinas cada vez mais distantes, adentrando um mundo de incertezas, mas ainda protegida pelo amor que nunca a abandonaria, um amor que ecoava pelo vento, sussurrando promessas de resgate e redenção, mesmo nas sombras que se aproximavam. Ao cair da noite, o rebanho volta ao aprisco, mas falta uma. O coração do pastor se aperta. Ele deixa as 99 e sai para buscar a perdida. Ao chegar ao aprisco de pedra, Elias fechou o portão com cuidado, como sempre fazia, sentindo o peso familiar da madeira antiga sob seus dedos calejados, o rangido suave das dobradiças ecoando na quietude que descia sobre as colinas. O ar da noite já começava a envolver tudo com um frescor gelado que tocava a pele como um sussurro de preocupação, e começou a contar as ovelhas uma a uma, com atenção amorosa. 1, 2, 3. Sua voz ecoava suave na penumbra da noite que caía, carregada de ternura e rotina sagrada. O céu agora escurecia rapidamente, tons profundos de azul escuro e índigo se espalhavam como um manto celestial, estrelas começavam a piscar timidamente uma a uma, brilhando como pequenas esperanças distantes, e o ar ficava mais frio, trazendo um leve arrepio que subia pela espinha, misturado ao cheiro terroso do aprisco, ao perfume suave da lã quente das ovelhas e ao leve aroma de feno seco que preenchia o ar. Ele contava, com o coração batendo em ritmo calmo e confiante, e quando chegou ao número 99, parou de repente. O coração deu um salto violento dentro do peito, sentiu um vazio imediato, uma dor aguda e profunda no peito, como se uma parte dele mesmo estivesse faltando, uma lacuna que doía como uma ferida aberta. Onde está Luzinha? Murmurou, olhando para o horizonte escuro, seus olhos castanhos cheios de uma preocupação que crescia como uma sombra silenciosa. As outras ovelhas se acomodavam, balindo baixinho, sons suaves e sonolentos que normalmente traziam paz ao seu coração, mas agora pareciam vazios e distantes. Elias não conseguia descansar, uma inquietação profunda tomava conta de sua alma. Ele caminhava de um lado para o outro, o cajado na mão firme, o manto sobre os ombros largos, sentindo o tecido áspero contra a pele suada do dia inteiro, lembrando de todos os momentos com Luzinha, flashes vívidos que invadiam sua mente como uma torrente de amor e saudade, de quando ela era apenas um cordeirinho frágil, tremendo nos seus braços fortes logo após o nascimento.
de como ele a carregara tantas vezes nos ombros cansados, sentindo o calor macio de seu corpinho contra o dele, de seu balido alegre e confiante quando ele se aproximava, um som que sempre iluminava seu dia como um raio de sol, e agora ela estava lá fora, sozinha, perdida, possivelmente em perigo, o vale escuro, as ravinas profundas e traiçoeiras, os lobos que rondavam a noite com olhos famintos e uivos distantes, as pedras soltas que podiam causar quedas fatais, tudo passava pela mente dele como um filme de preocupação e amor, imagens vívidas que apertavam seu peito e enchiam seus olhos de lágrimas contidas. Sem hesitar nenhum segundo, Elias tomou uma decisão que qualquer outro pastor consideraria loucura, um ato de amor tão puro e sacrificial que transcende a lógica humana. Ele deixou as 99 ovelhas seguras no aprisco, confiando que elas estariam protegidas pelo portão forte e pela graça divina, e saiu sozinho na escuridão crescente, com uma pequena lamparina de óleo na mão, a chama tremulando como seu próprio coração ansioso, o cajado firme na outra mão, e o coração cheio de determinação inabalável. O caminho era íngreme, pedregoso, cada passo ecoando no silêncio da noite. O vento agora soprava mais forte, carregando sons estranhos, uivos distantes de animais selvagens, folhas secas farfalhando como sussurros de alerta, mas o amor do pastor era maior que o medo, maior que o cansaço, maior que qualquer sombra. Ele chamava alto: Luzinha, onde você está, minha pequena? Volte para mim. Sua voz ecoava pelas colinas, misturando-se ao som das folhas e do vento, uma voz rouca de emoção, carregada de súplica e esperança. Ele caminhava por horas, subindo e descendo, os pés doíam com o atrito das sandálias contra as pedras afiadas, o corpo cansado do dia de trabalho árduo pesava como chumbo, mas a alma não fraquejava, uma força interior o impulsionava, flashes de memória vinham como ondas quentes, como quando Luzinha se machucara numa pedra afiada e ele a carregara por quilômetro, sentindo cada tremor dela contra seu peito, ou quando ela se afastara antes e ele a encontrara tremendo, olhos grandes cheios de alívio ao vê-lo. Ele sentia o amor de Deus pulsando em seu peito, lembrando que cada vida é valiosa, cada ovelha importa, cada alma é amada com um amor que não mede custos, e ele não descansaria até encontrá-la. A noite estava escura, a lua aparecia entre nuvens passageiras, iluminando fracamente o caminho com um brilho prateado e etéreo, e Elias continuava, chamando, procurando, com lágrimas de amor e preocupação nos olhos, determinado a não voltar sem sua ovelha perdida, o vento frio batendo em seu rosto, o cheiro úmido da terra noturna preenchendo seus pulmões, mas no fundo de seu ser, uma paz estranha e sagrada o sustentava, a certeza de que o amor verdadeiro nunca desiste, nunca abandona, e que ele, como o bom pastor, iria até o fim por aquela que era sua, por aquela que precisava dele mais do que nunca. No escuro da noite o pastor clama sem parar, cansado, ferido, mas o amor não vai desistir. Ele busca, ele grita, até a perdida encontrar. As horas se arrastavam, pesadas como correntes invisíveis que prendiam cada músculo do corpo exausto de Elias. O cansaço profundo pesava nos ombros largos, fazendo cada passo parecer uma montanha a ser conquistada. Os músculos das pernas latejavam com dor aguda e constante, os pés sangravam levemente das pedras afiadas que cortavam a sola das sandálias gastas, gotas quentes de sangue misturando-se à poeira seca da trilha, mas ele não parava, nem por um instante. O vento frio da noite cortava o rosto bronzeado como lâminas geladas, trazendo um arrepio que descia pela espinha e se espalhava pelo peito. A lamparina de óleo tremia com a brisa forte, a chama fraca dançando inquieta, projetando sombras longas e dançantes nas rochas irregulares ao redor, sombras que pareciam vivas, movendo-se como fantasmas silenciosos que testavam sua determinação. Ele parava de vez em quando, parando completamente no meio da escuridão, ouvindo atentamente com todos os sentidos alertas, o coração batendo forte dentro do peito, um tambor ritmado de esperança misturada à ansiedade, esperando um balido, um sinal qualquer,
qualquer som fraco que indicasse onde sua querida Luzinha poderia estar. O silêncio da noite era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo farfalhar distante de folhas ou pelo uivo ocasional de um lobo faminto ao longe, mas ele permanecia imóvel, respirando devagar, sentindo o cheiro úmido da terra noturna, o aroma de musgo molhado e pedra fria que preenchia o ar. De repente, um som fraco, quase imperceptível no início, chegou aos seus ouvidos atentos, um balido frágil e assustado, tão pequeno e vulnerável que parecia um sussurro carregado pelo vento, vindo de uma ravina profunda e perigosa logo abaixo. Elias sentiu o coração pular de esperança pura e intensa, uma onda quente de alívio e amor que inundou seu peito cansado. Desceu com cuidado, passo a passo, as mãos calejadas segurando raízes grossas e pedras salientes, os dedos apertando com força para manter o equilíbrio. O risco de cair era grande, a ravina escura e traiçoeira com bordas irregulares e pedras soltas que podiam desmoronar a qualquer momento, mas o amor o impulsionava, um amor maior que o medo, maior que o cansaço, maior que qualquer dor física. Luzinha, sou eu, estou aqui, aguenta firme. Ele gritava, a voz rouca de tanto chamar ao longo da noite, rouca mas cheia de ternura infinita, ecoando pelas paredes da ravina como um abraço sonoro que cortava a escuridão. Ao chegar ao fundo da ravina, depois de uma descida lenta e arriscada, ele a viu, finalmente, a pequena ovelha branca, presa entre espinhos densos e afiados, uma perna ferida sangrando levemente, tremendo de frio intenso e de medo profundo, o corpinho pequeno sacudindo-se com soluços silenciosos, olhos grandes e brilhantes cheios de lágrimas, como se soubesse no fundo de sua alma inocente que o pastor viria, que ele nunca a abandonaria. Elias correu para ela, o coração transbordando de emoção, ajoelhou-se rapidamente na terra úmida e fria, sentindo o chão gelado contra os joelhos, removeu os espinhos com delicadeza infinita, um por um, com dedos cuidadosos que tremiam de alívio, limpou a ferida com o pouco de óleo perfumado que ainda trazia no pequeno frasco preso ao cinto, o aroma doce e curativo espalhando-se no ar, envolveu-a em seus braços fortes e protetores, sentindo o calor macio do corpinho dela contra o peito suado, e a colocou sobre os ombros, exatamente como fazia com as mais fracas do rebanho. O peso era grande, pressionando os ombros já doloridos, mas a alegria era maior, uma alegria profunda e radiante que iluminava sua alma exausta. Ele sentia o calor do corpinho dela, o balido agora suave de alívio e confiança, um som que tocava diretamente o seu coração, e lágrimas rolavam pelo rosto do pastor, quentes e salgadas, misturando-se à poeira da jornada, à terra da ravina e ao suor da longa busca. A subida de volta foi lenta e dolorosa, cada passo exigindo esforço, os músculos protestando, o peito ardendo com a respiração pesada, mas cada movimento era cheio de gratidão profunda, uma gratidão que transbordava como uma oração silenciosa. Elias falava baixinho com ela, a voz suave e carinhosa, você está segura agora, minha Luzinha, nunca mais vou te perder de vista, você é tão importante para mim, tão preciosa, meu tesouro vivo. As palavras saíam do coração, carregadas de emoção. O caminho de volta parecia mais curto agora, iluminado não só pela lamparina que ainda tremulava fielmente, mas pela luz quente do amor que transbordava de dentro dele, uma luz interior que afastava as sombras da noite. O céu começava a clarear com os primeiros tons suaves de aurora, um rosa pálido e dourado surgindo no horizonte, anunciando o novo dia, e o pastor carregava sua ovelha com um sorriso exausto, mas radiante, sentindo o peso leve como uma bênção, o vento agora mais gentil, o ar carregado de esperança renovada, e no fundo de seu ser, uma paz sagrada se instalava, sabendo que o amor verdadeiro havia triunfado, que a busca não fora em vão, e que sua querida Luzinha estava de volta, segura, amada, exatamente onde pertencia, nos braços do pastor que nunca desistia. Encontrada, resgatada, nos ombros do pastor, a ovelha perdida volta para casa com amor. O céu se alegra, o coração de Deus transborda de alegria. Ao chegar de volta ao aprisco, o sol já nascia, pintando tudo de ouro radiante,
Raios quentes e dourados se espalhavam pelo horizonte como um abraço divino de boas-vindas, iluminando as colinas verdes com uma luz suave e gloriosa que fazia cada folha brilhar, cada pedra reluzir, e o ar fresco da manhã carregado com o perfume doce de orvalho renovado, o cheiro terroso da terra molhada misturado ao aroma quente das ovelhas acordando. Elias sentia o peso leve e abençoado de Luzinha ainda sobre seus ombros fortes, o calor macio do corpinho dela contra seu pescoço suado, e uma alegria profunda transbordava de seu peito cansado, uma paz que acalmava cada músculo dolorido, cada ferida da longa noite. Ele fechou o portão de madeira antiga com um rangido familiar e amoroso, o som ecoando como uma canção de vitória, e então, com a voz cheia de júbilo que não conseguia mais conter, chamou os vizinhos e amigos: venham, venham todos, encontrei minha ovelha perdida, celebrem comigo. Sua voz ecoava pelas colinas, vibrante, alta, transbordando de gratidão e felicidade pura, como se o próprio céu estivesse celebrando junto. Os amigos vieram correndo, pés batendo na terra úmida, risos explodindo no ar fresco da manhã, abraçando Elias com força, batendo em suas costas com palmas calorosas, rostos iluminados de surpresa e alegria, preparando uma grande festa ali mesmo. O aroma delicioso de carne assada começava a subir, o fogo crepitando alegremente em uma fogueira improvisada, pão fresco saindo das mãos habilidosas das mulheres, o cheiro quente e dourado de pães recém-assados misturando-se ao vinho doce e aromático que era servido em taças de barro. Música e danças enchiam o ar, tamborins tocando ritmos alegres, vozes cantando salmos de gratidão que subiam ao céu claro. O rebanho inteiro balia como se compreendesse a alegria, balidos suaves e animados ecoando em uníssono. As 99 ovelhas olhavam curiosas, olhos grandes e atentos, algumas se aproximando mais perto, mas o foco era todo na pequena Luzinha, agora curada e segura, descansando no colo de Elias, sua lã branca brilhando sob o sol nascente, a manchinha cinza na orelha esquerda parecendo uma medalha de honra. Elias contava a história para todos, sentado no centro do círculo de amigos, a voz cansada mas cheia de emoção profunda, detalhando cada momento da busca, as dificuldades da noite escura, o vento frio cortando o rosto, os pés sangrando nas pedras afiadas, o medo que apertava o peito, a esperança que nunca se apagou, e como o amor o fizera perseverar. Cada palavra pintava imagens vívidas. Os amigos ouviam, emocionados, alguns com lágrimas nos olhos brilhantes, rostos inclinados em silêncio reverente, entendendo que aquele pastor não era comum. Ele amava de verdade, sacrificava-se sem medir custos, não media esforços por uma única ovelha, um amor tão puro e sacrificial que refletia o coração do próprio Deus. A festa durou o dia inteiro, risos enchiam o ar como música celestial, crianças correndo e brincando ao redor, o cheiro de comida deliciosa pairando, o sol subindo alto e aquecendo tudo com seu brilho dourado, canções de gratidão subiam ao céu, vozes unidas em harmonia, e Elias olhava para Luzinha, agora descansando segura em um canto macio de feno fresco, e sentia uma paz profunda, uma gratidão que inundava sua alma como um rio calmo e eterno. Muito tempo depois, quando Jesus contava essa mesma parábola para as multidões, para os fariseus que murmuravam no canto com olhares críticos, para os pecadores que se aproximavam cheios de esperança e vergonha, ele olhava nos olhos de cada um, com um olhar cheio de compaixão infinita, e dizia com voz cheia de autoridade e amor: assim também, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Cada um de vocês é precioso para o Pai, ele deixa tudo para ir atrás do perdido, para resgatar, para trazer de volta, porque o amor de Deus não desiste, não abandona, não mede esforços. Você, sim, você que se sente perdido, ele está te buscando agora, com o mesmo amor que Elias teve por Luzinha. As palavras ecoavam no ar, tocando corações partidos, trazendo lágrimas de alívio, e o vento suave carregava aquela verdade para longe. E assim, a história ecoava pelos séculos, inspirando corações cansados, trazendo esperança renovada a quem se sentia esquecido, lembrando a todos que no reino de Deus, ninguém é esquecido, cada vida importa, cada alma é amada infinitamente, e o bom pastor, Jesus,
deu sua própria vida para resgatar as ovelhas perdidas, derramando seu sangue precioso na cruz, trazendo-as de volta para os braços do Pai, em uma festa eterna de alegria, amor e redenção, para sempre. Amém. Uma celebração que nunca termina, onde cada ovelha perdida é encontrada, cada coração quebrado é curado, e o amor vence sobre todas as sombras, para toda a eternidade. Amado, Jesus está olhando para você agora. Se você ama Jesus, dê like e comente: eu amo Jesus. Ele vai ouvir. Compartilhe esta palavra com sua família e amigos hoje, porque Jesus mandou: ide e fazei discípulos. Seja a luz que leva a salvação adiante. Amém.